da gente. Vamos lá, cultuar o Senhor. Peguem as vossas Bíblias, caderno, caneta, se possível, tá bom? Para que vocês anotem tudo que vão ser falado aqui e ensinado, porque é muito importante mesmo vocês assinarem tudo, anotar tudo, para quando encerrar o culto, vocês terem já esse hábito de toda vez que encerrar um culto, você ir lá e analisar tudo que o pastor falou, tudo que o líder falou, quem for que falar alguma coisa que seja da Bíblia, vocês terem lá tudo anotadinho nas suas mãos. Por quê? Porque você vai saber o conteúdo, se for um conteúdo bíblico, um conteúdo coerente, um conteúdo que de fato está alinhado com as Escrituras. Amém? 30 segundos só, tá bom? Para que nós possamos começar o nosso culto ao nosso Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e pedir a Deus misericórdia, tá certo? E já que já tem aqui 8 pessoas, e quando for se encerrando pelo Insta, eu já vou avisar, tá, gente? O culto agora vai ser no Insta e no Facebook, como está sendo de costume, certo? Então, no Instagram, quando se encerrar agora a live, fica aí atento, tá? Que eu vou retornar novamente com outra live, o Instagram, tá certo? Fica atento, aguarda, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Oremos ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que é a exposição da sua palavra. Vamos dar continuidade à exposição da carta de 1 Pedro, capítulo 1. Hoje vai ser o verso 17 até o versículo 21, tá bom? Abre a nossa Bíblia lá, amém? Vamos lá. Oremos ao Senhor, porque Deus é misericordioso. Obrigado, ó Pai, por esse culto, que é um culto, Pai, que será centralizado na Tua Palavra. Mas antes de tudo, ó Pai, quero te pedir misericórdia, pedir a Ti que o Senhor, Pai, use da Sua graça, use da Sua misericórdia, para que nós possamos, Pai, pela Tua misericórdia, ouvir Tua Palavra, guardar ela em nossos corações, para não pecar contra Ti, Senhor. Que hoje à noite eu possa ser o Teu instrumento, Pai, o Teu arauto, o Teu ministro, para falar das boas novas, da Tua Palavra, essa palavra que restaura, essa palavra que liberta, essa palavra, Pai, que nos transforma e nos dá vida, Senhor. Essa palavra que Teu Filho morreu e ressuscitou para a Tua glória. Então assim que eu te oro, Pai, nessa noite, te peço graça, e cada um, Pai, que aqui conosco está participando, possa, pela Tua misericórdia, Pai, ouvir essa palavra e praticar tudo o que será ensinado, Pai, segundo as Escrituras. Então assim que eu te oro, Pai, nessa noite, eu te agradeço porque Tu és misericordioso e bondoso e eterno, fiel, companheiro, justo, santo, bom, e os Teus atributos comunicáveis, Pai, Senhor, partilhou conosco. Então assim que eu te oro, Senhor, eu te agradeço, em nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Amém, gente? Pessoal, por favor, abre lá em 1 Pedro, por gentileza, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, até o verso 21. Hoje nós iremos expor esses versos, tá? 17, 18, 19, 20 e 21. Vamos tentar chegar lá, amém? Então tem muito conteúdo a ser falado, a ser ensinado e também a ser aplicado também às nossas vidas, porque tudo que nós aqui vamos ler, aplicar, expor, também tem que ser colocado também em nossa vida, tem que ser colocado em pauta também, amém? Então vamos começar logo aqui pelo verso 17, vamos ler, e em seguida ler o 18, 19, 20 e 21. Vamos lá, vou ler junto com vocês, tá bom? Vejam só. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em nosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus.
como sempre de costume, todo mundo sabe a forma como eu gosto de ministrar e de pregar, verso por verso, e vamos fatiar ponto a ponto, tá, gente? Ó, se tiver alguma dúvida, vai lá no meu canal no YouTube, tá evidenciando o Evangelho, e lá vai ter essas séries de ministrações que aqui está sendo pregado no Instagram e no Facebook, vai estar lá presente. Então, hoje fica aqui atento, tá? Se você não conseguiu ver as outras lives, fica aqui atento hoje, e depois tu vai lá nas outras lives lá no YouTube, se inscreve lá, dá uma força no canal, amém? Para que nós possamos propagar o Santo Evangelho de Deus, amém? Vamos lá, vamos começar aqui com um dos pontos que me chama muita atenção e também me dá muito temor ler esse texto, porque é um dos textos no qual toda a igreja, todos nós temos que estar atentos a esse texto, a esse versículo, e Pedro, ele indaga de uma forma brilhante esse texto e aplica esse texto à igreja, aos gentios e aos judeus que ali estavam naquela igreja, na dispersação. Então, nesse contexto aqui, nós temos que aprender aqui muitos pontos dentro desse verso aqui 17, que são pontos que nós também vamos trazer para a nossa vida. São pontos que nós temos que estar sempre atentos, porque somos muitas vezes fracos, muitas vezes estamos distantes dessa presença da oração e da leitura, e caímos na tentação da carne muitas vezes. Então, por isso que esse texto aqui é um texto que nos confronta, é um texto que também nos traz uma realidade tão plena do que é a vida cristã e do que é a santidade, de como devemos andar em Cristo e o temor que devemos ter na nossa peregrinação, nessa caminhada cristã que aqui estamos. Então, esse verso 17 aqui, eu vou fazer uma fatiação desse verso aqui para que nós possamos compreender ponto a ponto, parte a parte. Então, eu quero começar aqui nesse aspecto aqui, ó, que é, o verso 17 diz assim: e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Vamos fatiar, vamos fazer como um bolo, vamos cortar as partes aqui desse verso e vamos se alimentar ponto a ponto, passo a passo, para que vocês compreendam o que é que Pedro quis dizer e o que nós podemos retirar para nossas vidas aqui nesse presente momento. Amém? Você pode até se dizer assim dentro do seu coração: pastor, mas eu não passo por esse contexto. Mas é muito bom você compreender bem o que esse verso ele quer transmitir, o que ele quer passar para você, porque um dia você pode passar por esse aspecto também. Então fica atento, amém? Veja só, eu coloquei aqui 5 pontos em cima desse aspecto aqui, ó. E andai com temor. Então a nossa vida prática e a vida prática que Pedro cobrava da igreja era uma vida de temor, uma vida de tremor dentro de Deus. Então esse ponto aqui é um dos pontos que me traz bastante, como posso dizer assim a vocês, bastante temor e tremor quando eu leio isso, porque é um dos pontos que a igreja, infelizmente, tem fugido do aspecto do temor. Ela tem fugido muitas vezes da responsabilidade cristã, da vida prática com Deus. Se nós observarmos o versículo 15 e o versículo 16, você vai ver que Deus cobra da sua igreja santidade. E o temor de Deus sempre estará ligado à santidade. E a santidade é o maior atributo que nós encontramos nas Escrituras, que é direcionado a Deus, que é a base de Deus. Então, quando nós olhamos para esse ponto aqui do temor, nós temos que ler esse ponto aqui, trazendo literalmente para nossas vidas, de uma forma constante. Porque, veja só, o significado de temor, no grego, quer significar isso aqui, ó. Quer dizer abalar, transtornar, alarmar-se e assustar-se. Esse ponto, quando Pedro aqui fala, ele automaticamente, ele já se coloca num aspecto pai dentro do verso. E se você prestar atenção, quem é o nosso Pai? Deus. Então, nós devemos andar com temor, porque hoje nós temos como nosso Pai Deus. Então, se Deus é o nosso Pai, nós temos que ter o temor. Mas que temor? Só teme aquilo que nós conhecemos. Então, nós hoje, por sermos cristãos, hoje nós temos uma compreensão de quem Deus é. Hoje nós conhecemos o aspecto divino. Quem Cristo é, o que Cristo fez, o que o Pai fez através de Cristo Jesus e a palavra que hoje está em nossas mãos. Então, isso tem que estar em nosso coração arraigado.
tem que estar alicerçado. Isso não pode fugir da nossa vista, esse aspecto do temor, porque nós temos Ele como nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, nós devemos sim temor a Ele. Tem um dos pontos que se encontra no livro de Malaquias, que se você for ler o capítulo 1, você vai ver que ele diz: se eu sou seu Pai, cadê o meu temor? É esse ponto que devemos buscar, é temer a Deus. Se Ele é nosso Pai, nós devemos temê-lo. Mas temer de que forma, pastor? Com nossa vida. Nossa vida tem que ser uma vida que teme a Deus. E essa foi uma das cobranças de Pedro à igreja. Que a igreja devia temer a Deus. Se nós observarmos o contexto no qual foi ministrado, agora há pouco, né, no próximo foi no domingo passado, nós falamos aqui no verso 14, ó, como filhos obedientes, não vos amoldei os desejos que vocês tinham no tempo passado. Se nós temos temor, nós nunca vamos se amoldar àquelas práticas que nós fazíamos lá atrás. E é isso que Pedro aqui quer trazer ao aspecto da igreja. Que se hoje nós somos novas criaturas, se hoje estamos em Cristo Jesus, se hoje Cristo é Senhor de nossas vidas, nós não devemos se dobrar às vontades da carne. Nós não devemos se mudar ao aspecto carnal que está em nós muitas vezes. Temos que relutar, temos que viver no Espírito, porque essa é uma das indagações da palavra. É isso que Deus pede na sua palavra, para que o seu povo se humilhe diante da sua presença e viva em temor diante dele. Porque temor está ligado a tremer, tremer, ficar trêmulo, porque você só teme alguma coisa quando você conhece. Quando você não conhece, você não teme absolutamente nada. Então, Pedro está aqui nesse contexto, está falando com as pessoas que são compreendidas. Ele não está falando para pessoas leigas. Essas pessoas compreendem o que é o Evangelho. Essas pessoas sabem o que é o Evangelho. Sabem quem Deus é. Porque você não pode cobrar de um ímpio o temor de Deus, porque o ímpio não conhece Deus. Ele nem sabe quem Deus é. Mas o povo de Deus, o povo que Deus assim escolheu, o povo que Deus escolheu para instruir em graça e misericórdia, essas pessoas conhecem Deus. Então devem sim se voltar a Deus com temor. Então, no aspecto do temor, eu coloquei aqui esse primeiro ponto, que é o primeiro ponto sempre eu coloco como significado da palavra temor, que é muito importante nós sabermos o que é temor, tá, gente? Quer dizer abalar, você ficar abalado diante de... Quando você conhece quem Deus, você se abala, porque Deus é totalmente santo, Deus é totalmente justo, Deus é totalmente misericordioso. Você olha para esse aspecto e se abala. Alarmar-se e se assustar, porque diante de Deus, quem somos nós? Diante de Deus, quem somos nós? Se não fosse Cristo, estaríamos totalmente perdidos. Se não fosse Cristo, estaríamos lançados no inferno. Estaríamos ainda em trevas. Estaríamos totalmente debilitados. Mas pela graça de Deus, Ele nos salvou e nos deu vida. Então, é por isso que o temor tem que brotar em nosso coração. É por isso que esse temor tem que se fazer presente em nossa vida de forma constante. Nós não podemos levar as coisas de Deus de forma leviana. Nós não podemos viver uma vida cristã de forma leviana. Abraçar o pecado como o pecado fosse nosso amigo. E isso está errado. Deus nos chama para termos uma vida de santidade. Se nós observarmos no fim aqui, vai ter um ponto que nós vamos ler aqui nas cartas de Paulo, que Paulo liga e assemelha o temor do Senhor à santidade. Porque sem santidade você não teme a Deus, porque a santidade é um aspecto da regeneração. Que quando você é regenerado, você quer viver uma vida santa, uma vida agora afastada do pecado, para viver para Deus em obediência a Deus e viver de forma de temor em seu coração. É por isso que no aspecto aqui, eu gosto muito de aplicar logo de início o significado da palavra, porque o significado da palavra é muito importante nós compreendermos quem Deus é. E esse ponto que quando Pedro, tá, gente? Eu estou ministrando aqui na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, tá bom? Então, quando nós olhamos aqui para esse aspecto, ele já se inicia em andar com temor. O que é andar? O nosso andar, esse andar aqui está ligado por andar por vários lugares, por vários ambientes. Então, quando nós andamos por vários ambientes, seja no nosso trabalho, seja na universidade, seja na rua, seja onde for, tem que ter temor em nosso coração. Nós não podemos estar envolvidos em coisas que não envolvam a palavra de Deus, que não envolva
os princípios cristãos, nós não podemos estar metidos em corrupção, nós não podemos estar metidos em aspectos que firam a santidade de Deus. Isso sim é temor, quando você olha para essa sociedade e você vê que não há princípio cristão, não, então eu não me envolvo, eu não me meto, e se eu ali estiver envolvido, eu vou para pregar o Evangelho, eu vou mostrar a palavra de Deus e vou viver com temor no meio daquelas pessoas. É para isso que Deus nos chama, é para isso que Deus nos capacitou e nos chamou e pôs o seu Espírito em nós. Porque como é que vamos transmitir a palavra de Deus, como é que vamos pregar a palavra de Deus se nós não vivemos em santidade? Seríamos hipócritas. Se acharíamos numa situação totalmente desagradáveis. Então esse é um dos pontos que devemos entender. E o segundo ponto aqui que eu coloquei é: esse temor nos disciplina no crescimento espiritual. Então esse é um dos pontos aqui que nós devemos compreender. Porque Pedro, quando ele mostra-se aqui nesse aspecto do temor, mais na frente ele vai ligar sobre a peregrinação, que é o que? O nosso andar aqui em terra, que é um andar peregrino, é por pouco tempo, mas mais na frente eu vou explicar sobre esse ponto. Vamos frisar aqui bem nessa parte aqui, temor. Então, esse ponto aqui é um dos pontos que nos disciplina, que nos coloca limite. É esse ponto aqui, temor, que nos diz até onde nós podemos ir. É esse temor que vai dizer, olha, só é até aí. Até aí basta. Não faz mais do que isso. Não age de tal forma. Não reage de tal forma dentro das situações, porque isso é temor, quando você tem esse aspecto de fato encravado no seu coração, que quer dizer temor. Quando você tem o temor em seu coração, quando você tem isso dentro de você, é isso que te põe limite e te faz crescer. Crescer de forma espiritual. Quer crescer de forma espiritual, pastor? É quando nós estamos nas situações adversas da vida e nós agimos com posturas cristãs. Então esse é um dos símbolos que nós estamos crescendo espiritualmente. Para mim crescer espiritualmente, eu tenho que orar, ler a palavra, meditar na palavra e viver a palavra. Eu não posso apenas orar, ler e não praticar. Tenho que orar, ler e pôr em prática tudo aquilo que eu estou aprendendo na palavra. Isso chama-se crescimento espiritual. Então o que é que nos refreia? É o temor do Senhor. E o temor do Senhor agora é posto no nosso coração. Essa lei agora que Deus estabeleceu na nova aliança não é mais em tábuas feitas de pedra, como foi a lei de Moisés. Hoje é no nosso coração. É tanto que, se você observar bem a vida cristã e o cristão, você pode observar que quando o cristão ele faz alguma coisa de errado, automaticamente dentro dele vem uma autocondenação. Isso é a lei de Deus. Esse é o temor de Deus que Deus pôs em nosso coração. Isso é louvável. Isso é bom. Esse é o maior aspecto que nós nascemos de novo. É quando nós estamos metidos em situações totalmente controversas à palavra e aquilo nos condena, nos chamando a uma responsabilidade, nos chamando a um compromisso sério com Deus. Isso sim é novo nascimento, é quando nós pecamos e aquilo ali fere a nossa consciência a tal ponto que você se sente enojado de você mesmo. Isso é temor, isso é novo nascimento, isso é graça. É isso que devemos compreender, é esse ponto e aspecto que devemos se colocar de joelho diante de Deus, porque Ele é misericordioso. E Ele pôs esse temor em nosso coração. E Pedro aqui pede para que a igreja, as pessoas que fossem ler essa carta, ouvissem a leitura dessa carta, elas andassem com temor. Porque não é por causa das situações, não é por causa dos momentos difíceis da vida que nós iremos fazer coisas erradas. Nós não podemos ser pressionados pela circunstância. Não é a circunstância que manda em nós. Quem manda em nós é a palavra de Deus. Nós temos que ter controle da situação em Deus. Fora dele tudo já está perdido, mas nele nós temos aquele controle, porque confiamos nele. E pomos todas as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. Por isso que o temor ele se engloba num aspecto geral. Mas nesse ponto aqui do temor, Pedro está colocando em pauta na vida cristã do cristão. A nossa vida hoje é uma vida de temor. O que você faz quando você está só? Quando você está só com sua namorada, o que você faz? É algo santo? Veja-se que quando você lê essa palavra, você lê de forma desapercebida.
E eis o erro, porque você tem que trazer tudo isso para a sua vida. Você tem que trazer isso aí para a sua vida. E olhar para essa palavra e ter ela como um espelho no qual ela vê todas as tuas falhas, todas as tuas limitações, e ela vai dizer como você deve andar, de que forma você deve se portar. Então, o segundo ponto que nós aprendemos aqui é que esse temor nos disciplina no nosso crescimento espiritual. Esse é um ponto maravilhoso. Terceiro ponto, que esse ponto aqui ele é tremendo, que é o qual? O cristão deve conscientemente viver na presença de Deus. Olha que coisa interessante. O que é viver na presença de Deus? Veja só, a Bíblia manda nós andarmos no Espírito. E automaticamente isso já é andar em Deus, estar na presença de Deus. Todos nós aqui já estamos na presença de Deus, não estamos fora dela. Mas tem pontos que nos ligam mais ainda ao fator espiritual, que é o que? A oração, leitura da palavra. Uma suposição, como é que você vai aflorar isso no seu coração se você não conhece o que deve temer ou o que não deve temer? O que é que vai te fortalecer nesse ponto? É a palavra de Deus. É você meditar na palavra de dia e de noite e compreender a vontade do Senhor dentro da palavra. Para quando você for fazer qualquer coisa, ressoar dentro do seu coração as escrituras sagradas. A tal ponto de quando você for fazer qualquer ato, está lá escrito, você na sua consciência, não posso fazer, porque a Bíblia diz assim, 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 assim. Eu não posso mentir, porque a Bíblia diz isso. Eu não posso roubar por causa disso, disso e disso. Por isso que nós temos que ter um apego com a palavra de Deus. Por como queremos ter uma vida de santidade, uma vida cheia de temor, se nós não temos um compromisso com Deus de forma íntima. Sem essa intimidade, tudo isso aqui não serve de nada para nós. É até algo, perca de tempo eu estar aqui ministrando para você andar em temor, se você não tem um tempo com Deus, se você não se unir dentro da presença de Deus. Então esse é um dos pontos. Somos fracos, sim. Somos pecadores, sim. Essa é uma verdade das Escrituras. Mas Deus é quem nos sustenta. Nós já sabemos quem é a nossa coluna, a nossa firmeza. Nós já sabemos em quem se sustentar, mas às vezes queremos se sustentar por si só. Se você passa por qualquer dificuldade na sua carne, ou qualquer dificuldade em santidade, clame a Deus, não busque formas místicas, por favor. Não busque formas que queira retirar a palavra de cena. Faz assim, faz assado. Não, é a palavra de Deus que gera santidade. João 17. São santificados na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é que santifica. A verdade de Deus que santifica. Então quanto mais você tem intimidade com Deus, quanto mais você tem intimidade com essa palavra, mais santidade é gerada em nossa vida. Mais temor nasce em nosso coração. Isso que é louvável. Isso sim que dá um aspecto do novo nascimento em nossas vidas. O segundo ponto, o quarto ponto que eu quero que vocês frisem aqui agora, que é muito interessante. O cristão sabe que os olhos de Deus estão sempre sobre ele. Olha que ponto interessante. O cristão, ele sabe que Deus vê tudo que ele faz. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe. Não adianta enganar ninguém. Não adianta você enganar o seu pastor. Não adianta você enganar o seu patrão. Não adianta você enganar sua mãe, seu pai, seu namorado, seu noivo, seu esposo. Não adianta você enganar, porque Deus sabe. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz que todos nós estamos nus diante da presença de Deus. Todos nós. E um dia prestaremos conta do que fazemos a Deus. Eu e você estaremos diante de Deus. Não tem como esconder nada de Deus. Para que fingir? Para que mentir para você mesmo? Enfrenta essa realidade. Enfrenta isso. E muda, pede graça a Deus, pede ajuda a pessoas sábias que vão saber te ajudar. Isso sim é temor. É quando você busca socorro, é quando você busca ajuda. É quando você olha para você e vê uma pessoa incapaz e quer ajuda para crescer em Deus e amar a Deus acima de qualquer coisa, de todo o teu coração, tua força, de todo o teu entendimento. Isso sim é temor. Agora, se você está olhando para a tua vida, está vendo uma vida totalmente fracassada espiritualmente, tu está vendo uma vida totalmente de engano, você está enganando a você mesmo e não quer buscar ajuda, infelizmente você vai morrer nessa situação.
Você vai morrer nessa situação? Vendo que você está totalmente perdido e não quer buscar ajuda? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos olhar para essa palavra e ter nela contento e não tristeza. Em saber que Deus açoita todo aquele que tem por filho e corrige também aquele que tem por filho. Se Deus te cobra pela palavra, louvado seja o nome do Senhor, você é filho. Peça ajuda de Deus. Se você tem dificuldade com algo, peça ajuda de Deus. Peça ajuda de um pastor sério que saiba te dar um bom conselho, biblicamente, que te acompanhe, que te ajude, que te discipule e te conheça. Mas não fica nessa situação porque a Bíblia cobra que andemos com temor. Se você não anda com temor, você está pecando. E pecado fere a santidade de Deus. E você deve andar em santidade. Que nós possamos entender isso de forma bem compreensível, porque a palavra ela nos dá esse entendimento. Então, o cristão já tem que saber que os olhos do Senhor estão sobre ele. O Salmo 139 fala desse aspecto. Para onde eu for, Deus sabe para onde eu vou. Se eu for para o mais profundo, Ele está lá. Se for para a direita, para a esquerda, para cima, Ele sabe, Ele sonda o meu coração. Ele conhece todas as coisas. Tudo Ele conhece. Não adianta esconder nada de Deus. Você pode esconder do homem, que ele é finito, mas esconder de Deus nunca. Você nunca vai esconder de Deus. No grande dia tudo estará exposto às claras. E ai de nós, se não fosse Cristo. Ai de nós, se não fosse Cristo. Estaríamos totalmente lançados no inferno. Porque onde superabundou o pecado, superabundou a graça. A graça de superabundou sobre o pecado. Isso é brilhante, fenomenal. E esse é o Evangelho. Confie em Cristo. Mude sua vida. Mude a sua vida. Peça a misericórdia a Deus. Porque Ele é o único que pode firmar seus pés na rocha. Ele é o único. Não confie em você mesmo. Quantas vezes você confia em você mesmo, você caiu. Quantas vezes você confiou em você mesmo e hoje está na lama que está. Confie em Deus e na sua palavra. Isso que é louvável. O último ponto para nós sairmos desse aspecto é temor. Temor é viver a palavra de Deus de forma consciente, sabendo que Deus é o justo juiz e julga cada um sem acepção de pessoa. Esse é um dos pontos cruciais. É você viver a sua vida cristã, entendendo que tem um justo juiz que vai te julgar. É isso que gela o nosso coração, é isso que nos faz tremer, é isso que nos abala. Em saber que tem um Deus justo que criou céus e terra, que vai nos julgar, e nós estaremos diante dele naquele grande dia. A Bíblia diz que os céus somem, a terra também vai sumir diante da presença dele. E nós diante dele? O que somos diante dele? Nada. Por isso que não fica te perguntando: Deus, o que viste em mim para me salvar? Ele não viu absolutamente nada em você. Ele não achou agrado algum em você. Você era apenas um objeto de iniquidade, um objeto de ira. Ele se agradou no Filho para te salvar. Apenas isso. Por isso que quando Ele olha para nós, Ele vê hoje nós como os filhos, porque Ele vê o seu Filho. Por isso que somos chamados de cristãos, pequenos cristos. Esse é o diferencial do cristianismo. Essa essência. É essa qualidade que tem que estar exposta em nossa vida. Temor acima de qualquer coisa, porque o justo juiz vai nos julgar. E Ele é justo. E Ele não é como o juiz da terra, que não todos, mas vários são corruptos. Ele é diferente. Ele é diferente. Ele julga segundo a sua palavra.
Ele julga segundo a sua palavra é justa, ele não vai contra a palavra dele. Ele vai cumprir tudo que foi colocado aqui. Lucas capítulo 21, 33 diz que céu e terra passará, mas a minha palavra não vai passar. Medite na palavra de Deus, se apega à palavra de Deus. Tem até aqui um verso que eu quero que vocês compreendam o aspecto paulino agora dentro desse contexto. 2 Coríntios 7, versículo 1, o apóstolo Paulo diz isso aqui. Veja só como é interessante. Amados, nós já sabemos que amados é para crentes, para irmãos que estão em Cristo Jesus, são salvos, tá bom? Visto que temos essa promessa, veja só, essa é uma promessa. Purifiquemo-nos de toda imundícia do corpo, veja só, tudo que é imundícia. Essa palavra aqui, impureza ou impudícia, no grego, está ligada à lascívia, à prostituição, promiscuidade, está ligada a tudo esse aspecto ceboso, tá? Do corpo, tá bom? Olha só. E do espírito, aperfeiçoando, veja só, aperfeiçoando, que o que é aperfeiçoar é crescer, é sempre praticar, para se aperfeiçoar em alguma coisa. Aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor, veja só. Santidade no temor do Senhor, veja só. A santidade, ela está ligada ao temor do Senhor. Quando nós olhamos para o aspecto do temor, automaticamente nós já temos que ver o ponto temor. O temor nunca vai estar fora da santidade. E nem a santidade vai estar fora do temor. Os dois andam entrelaçados, ligados um ao outro. Se você não anda em santidade, se você não anda em obediência, você fere o aspecto de Deus e a santidade. Então, se você diz ser uma pessoa santa, diz ser uma pessoa que agora está em Cristo, você deve andar agora em temor. E se você anda em temor, você anda em santidade. Então, uma coisa automaticamente leva a outra. Então, o apóstolo Paulo pede à igreja de Corinto para que essas pessoas se aperfeiçoem na santidade, vivendo no temor do Senhor. Então, esse é um dos pontos cruciais, um dos pontos que nós temos que compreender, que Deus é soberano, que Deus é o Todo-Poderoso e as nossas vidas estão em suas mãos. Por isso que temos que clamar a Deus para que nós possamos andar numa vida de santidade, andarmos numa vida de temor, porque é isso que faz o diferencial na vida de um cristão, é temer a Deus. Esse é um dos pontos brilhantes do cristianismo. Amém? Outro ponto aqui, que era que eu que vim, né? Se vocês abriram aí, eu vou lá de novo para 1 Pedro. Então nós já fizemos aqui um dos pontos interessantes, falamos sobre o temor do Senhor. Amém? Agora vamos falar aqui desse ponto que vamos fazer agora toda a ligação. Ó. E andar com temor, agora o ponto que nós vamos tratar. Ó. Durante o tempo da vossa peregrinação, certo? O peregrino, se vocês prestarem atenção do que é o peregrino ele anda numa terra estranha, ele anda numa terra que não é dele. Ele sofre as consequências daquela terra porque ele sabe que só vai passar pouco tempo naquela terra. Então, para ele, tanto faz passar por qualquer coisa ou não, porque o objetivo dele é alcançar outra terra, o objetivo dele é outra coisa, ele só está ali de passagem. Então, Pedro usa esse mesmo aspecto para a vida cristã. Ele diz, durante o tempo da vossa peregrinação, ele está dizendo, olha, vocês não vão ficar aqui muito tempo. Vocês só estão aqui de passagem, vocês vão passar, é apenas um período. Então, isso também é uma forma de conforto para a igreja também. Porque a igreja está passando por perseguições, a igreja está passando por dificuldades. Então, quando ele fala o tempo da vossa peregrinação, é o aspecto de que o tempo é pouco, mas nesse curto tempo anda em temor. Não é porque vocês só estão de passagens que vocês não vão andar em temor. Vocês têm que temer a Deus mesmo no tempo da vossa peregrinação. Essa terra que vocês estão não é sua. A terra de vocês é o que? A celestial. A mente de vocês tem que estar na eternidade. Então andem com temor aqui. Porque esse é o efeito do novo nascimento. Temer a Deus na nossa peregrinação. Na nossa caminhada. É temer a Deus. Nós somos tentados todos os dias. Todos os dias nós somos tentados para fazer tudo contra a palavra de Deus. Somos tentados todos os dias a olhar em coisas que Deus odeia. Somos tentados. Mas não é por isso que nós vamos viver totalmente de forma errônea. Porque não foi para isso que Cristo nos chamou. Não foi para esse aspecto que Cristo nos chamou. Ele nos chamou para que nós possamos obedecê-lo em graça.
Então o tempo da peregrinação é essa aqui, presta atenção. Vou ler aqui, coloquei 2 pontos só dentro desse contexto da peregrinação, tá bom? Que foi, ó, Deus quer que seu filho viva, que é nós, como um peregrino na terra, ou seja, o Filho de Deus tem sua cidadania no céu. Eu coloquei aqui um dos pontos aqui, ó, foi bem interessante, que foi um livro de Filipenses, capítulo 3, verso 20, olha que interessante, ó. Mas a nossa pátria, tem algumas versões que a nossa cidadania está no céu. Veja só, a nossa cidadania está no céu. O aspecto aqui da peregrinação é compreender na sua mente que nós não estamos aqui para passar a vida toda. O nosso objetivo não é aqui, o nosso objetivo é na eternidade. Veja só que Pedro fala do mesmo aspecto, como também Paulo fala na carta aos Filipenses, como também o autor aos Hebreus 11:19 fala também desse aspecto, que nós vamos passar apenas por pouco tempo. É peregrinação. Se nós observarmos quando ele fala nesse aspecto, sempre é no aspecto de perseguição. E ele sempre ligava isso aí aos profetas que eram perseguidos. Porque eram peregrinos, só estavam de passagem. Eles estavam aqui para cumprir a missão que Deus estabeleceu para eles. E a mesma missão hoje é para mim e para você. Não pense que você nasceu em forma em vão. Você não nasceu em vão. Você não nasceu sem um propósito. Pode se manifestar hoje, amanhã, daqui a um ano o seu propósito. Não sei qual dia que vai se manifestar, mas você tem um propósito. Você foi colocado com um propósito. Ao mesmo tempo foi João Batista. Imagina se a cena, você passar 32 anos e meio esperando e só ter 6 meses em ministério. Quem quer ter esse ministério? Hoje, quem quer? Quem quer ter hoje esse ministério de apenas 8 pessoas que foi o de Noé? Quem quer? Mas tudo isso, gente, para fazer a vontade de Deus, para viver na vontade de Deus. Então vale a pena viver para Deus. Vale a pena. Vale a pena você abrir mão do seu eu, dos seus sonhos para viver para Deus. Vale a pena. Porque um dia nós se encontraremos com Cristo Jesus. E isso sim, você vai ver a coisa mais bela. Você vai ver como se encontrar com Ele. Ele entra para o descanso eterno, bendito do meu Pai. Isso que é graça. Isso que é resgate. Isso que é salvação. Isso que é misericórdia. É você, quando você estiver lá com Ele na eternidade, você olhar para você mesmo e ver, de fato, eu fui um servo inútil, mas mesmo assim Ele me salvou. Pense na graça de Deus, isso que é graça, por isso que Pedro traz essa mentalidade. E essa mentalidade tem que se estender de geração em geração. E é um dever nosso passar por nossos filhos também. Passar por nossos filhos, que eles devem também amar ao Senhor. Nós temos que preparar nossos filhos para Deus. Temos que preparar nossos filhos para Deus. Tá aí, as coisas que o mundo oferece são coisas totalmente passageiras e destroem tudo. Destrói família, destrói valores e princípios. E essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. É esse ponto que o apóstolo Paulo diz: a nossa pátria está no céu. A igreja de Filipe também estava passando por dificuldades. Estava triste porque Paulo estava preso. E mesmo assim, se você ler a carta de Filipenses, você vai ver Paulo falando constantemente: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. E só Paulo estava tão cheio de Deus. Tinha tanto Deus, que ele pediu para que a igreja se voltasse com alegria diante das situações. A mesma coisa, eu falava com minha esposa, eu conversava com ela sobre o ponto de Moisés. Faz um tempo que eu falei sobre isso. Moisés bate na rocha. Dessa rocha pode sair água? Ele falou com raiva. Mas Deus não estava com raiva do povo, que estava com raiva foi Moisés. Mas Moisés não entra na terra prometida porque não santificou o nome do Senhor. Todo mundo fez o que tinha que ser feito. Errou, pecou, desobedeceu, fez tudo. Mas Moisés não entrou porque não santificou o nome do Senhor. Veja como é sério isso. E veja como começa o Pai Nosso. Né? O Pai Nosso que está em céu, santificado seja todo mundo. Olha que coisa totalmente responsável nossa em santificar o nome de Deus. E o mais triste é que Deus ainda pede, né? Assim, triste no aspecto humano. Mas para quem tem Deus e sabe para onde vai, isso não é tristeza. Ele não entrou na terra daqui, mas foi para Deus. Você não vai entrar aqui, então consola
Josué, a mesma coisa é você perder, uma suposição, uma terra que você tanto quis com o seu povo, e Deus vai dizer, olha, vai lá e consola o líder que vai ficar no teu lugar. Mas Deus, eu já estou triste, como é que eu vou consolar alguém que eu já estou mal com isso? Mas ele não ficou em nenhum momento, sabe por quê? Porque ele tinha Deus. E quando nós temos Deus, nada nos afeta. Nada nos afeta. E se afetar, eu quero dizer para vocês, ele é muito Deus, Senhor, para nos sustentar das adversidades. Ele não vai deixar você perder sua cabeça. Ele não vai deixar você fazer nada que não seja de acordo com a palavra. Ele vai sempre te levar à obediência. Deus sempre vai te levar à justiça, a ser justo. Porque é isso que a palavra de Deus oferece. É esse aspecto. Então, no ponto crucial da cidadania do céu, é que andai com temor durante o tempo da tua peregrinação. É um pouco tempo que nós vamos passar aqui. Ontem você tinha 8 anos, hoje você já tem 26, 30, 40, 50. O tempo está passando rápido que nós temos feito para Deus. O quanto nós temos se doado para Deus. Os anos estão passando. Aí você vê o quão muitas vezes você é carnal. Nós também somos carnais. Vamos colocar no mesmo padrão. Eu não sou diferente de vocês. Nós se encontramos em uma situação de buscar metas, né? Bater metas e metas. E você já tentou bater a meta de ler a Bíblia uma vez por ano? Você já bateu a meta de orar todos os dias? Você já tem... É como você tem que buscar isso como um hábito da sua vida. Não deve ser nada forçado. Que a peregrinação precisa de fortalecimento, e se fortalecer em Deus é um aspecto aqui central desse verso. Porque Deus, quando Ele nos fortalece, Deus, quando nos dá graça, Deus, quando nos sustenta, Deus, quando nos dá aquela sabedoria divina, eu quero dizer para vocês, esse aspecto se torna bem evidente na nossa vida. Tanto o ímpio como nossos familiares e irmãos conseguem ver isso em nossa vida. Porque o nosso objetivo agora é o Senhor. Nosso objetivo agora é obedecer a Deus e viver a sua palavra. E o segundo ponto que eu coloquei aqui, desse aspecto durante o tempo da tua peregrinação, e eu quero dizer aqui um aspecto aqui para que vocês compreendam que durante o tempo da nossa peregrinação, esse tempo aqui no grego, tá gente? Ele quer dizer kairos, que é o tempo de Deus. Só Deus sabe o tempo que você vai passar aqui. Nem você sabe o tempo que você vai passar. Quem sabe é Deus. Então a tua vida, o teu andar, o teu peregrinar está no controle de Deus. Então, quando nós olhamos para o aspecto aqui, ó, durante o kairos da vossa peregrinação, durante o tempo oportuno, o tempo estabelecido por Deus da vossa peregrinação, só Deus sabe o tempo que você vai passar aqui. Só Deus sabe. Então, ande em temor e em santidade. Segundo ponto. Nós somos um peregrino que procuramos agradar a Deus em nossa conduta diária, que tem profunda reverência por Deus, sua palavra, e que sabe que foi comprado pelo preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. Fomos comprados para isso. Deus não te chamou para você viver da forma que você quer. Deus te chamou para você viver para Ele. Deus te chamou para isso. Deus não te chamou para você viver para você mesmo. Engana-se quem pensa que Deus chamou para viver para si mesmo, para suas vontades. Não foi. Deus chamou para você viver a vontade dEle. E venha a obediência a Ele, em temor a Ele, e não a você mesmo. Você não pode confiar em você mesmo. Quando você entra nesse âmbito de confiar em você mesmo, você começa a se idolatrar. Você se acha bom demais. Você se acha certo demais. Você acha que nunca erra porque você está começando a confiar em você mesmo. E esse ponto não é um ponto evidente na vida de um cristão. Porque o cristão, ele confia em Deus. Ele crê em Deus e pratica as boas obras que Deus assim estabeleceu na sua palavra. Se tivermos que viver, temos que viver para Deus. Foi para isso que Ele nos chamou. Coloquei aqui um dos pontos aqui também na carta do apóstolo Paulo, tá, gente? Que é na carta de 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 1 ao 7, vou ler aqui rapidinho, tá? Ó, sabemos que se esta nossa tenda, a nossa casa terrestre, então ele fala também que tem umas versões que é o nosso tabernáculo, falando que o tabernáculo onde ficava a arca do Senhor.
Então aqui dentro de nós está o que? Hoje a presença de Deus, que é o que? O Espírito Santo de Deus. Então, ó, se nossa casa terrena for destruída, exemplo, se nossa carne for destruída, temos um edifício da parte de Deus. Uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Olha que coisa bela, olha que coisa tremenda. Mesmo que esse corpinho aqui, ó, for morto, nós temos que ter entendimento que nosso corpo será glorificado naquele grande dia. Seremos ressuscitados com Cristo e estaremos com o Senhor Jesus Cristo. Essa maldade de graça do Evangelho. Então nós temos uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Deus já preparou tudo. Tudo está preparado para nós. Tudo, absolutamente tudo. Outro ponto. Enquanto estamos nessa tenda, olha só, enquanto nós estamos nesse corpo aqui, ó, gememos, vamos passar por dificuldade, desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Olha que interessante. Gemendo a ponto de dizer, Senhor, me leve daqui, Senhor, me tire daqui, Senhor, eu quero estar aí contigo. Vai acontecer a situação que você vai se encontrar nesse aspecto aqui, de desejar ser revestido da habitação espiritual, da habitação celestial. Você muitas vezes vai querer partir para Deus. Quantos aqui já passou por dificuldade de, Senhor, me tira daqui, Senhor, me leva para ti? Quantas vezes aconteceu isso? O Evangelho fala sobre isso, que vamos desejar muitas vezes querer partir para o Senhor. É feio dizer isso? Não, já aconteceu com você, já aconteceu comigo, com todo mundo que é cristão, já passou por dificuldade terrível, mas passou. Deus nos sustentou e passamos por essa dificuldade. Verso 3, ó. Pois, se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Olha que coisa linda. Verso 4, porque enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos. Gente, isso está ligado ao cristianismo e as pessoas ainda não compreenderam o que é o Evangelho. Veja só que o apóstolo Paulo fala que a resposta que o mundo dá ao Evangelho é perseguição. Não é abraços, não é beijos, não, é perseguição, é afronta. Então nós não podemos modificar isso. Então veja só a mesma ligação de Pedro aqui, ó, gente, tá? Então em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 ainda, tá? Veja só essa mesma ligação de Pedro, gente. É o mesmo aspecto de Paulo. O povo estava passando por perseguição no tempo da sua peregrinação. E aqui Paulo fala também do mesmo aspecto, dizendo, olha, nessa casa aqui que nós estamos, nesse corpo, vamos gemer, somos afligidos, ó, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa linda. Verso 5, ó. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso. Meu Deus, foi Deus que preparou tudo isso. E nos deu o Espírito como garantia. Olha que coisa linda. Deus prepara todo esse cenário de perseguição, de afronta, de calúnia, de defamação. Tudo contra o cristão. Tudo contra o cristão. Mas Ele nos deu uma garantia, o seu Espírito. É isso que garante a vida eterna. É isso que garante a nossa salvação. É o Espírito de Deus em nós. Ele entrou em nós, não sai mais. Ele está em nossa vida, Ele não sai mais. Essa é a nossa garantia. Por isso que passamos por dificuldades. Queremos desistir muitas vezes, mas não desistimos. Queremos jogar tudo por alto e não jogamos. Porque temos a garantia da nossa salvação, que é o Espírito de Deus em nossa vida. É Ele que rege nossa vida, Ele que nos guia, é Ele que nos dá capacidade, é Ele que nos dá a limitação até onde nós devemos ir e vir. É Ele que faz isso conosco. Temos que confiar nesse aspecto. Versos 6 e 7 encerramos aqui nesse ponto aqui durante o tempo da nossa peregrinação. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor. Verso 7 agora é o ponto mais chave que as pessoas usam esse texto aqui para querer modificar para o lado misericórdia. A gente leu todo o contexto, tá, gente? Então não precisa nem dizer mais nada, porque esse texto aqui não está ligado absolutamente em nada que diz respeito a dinheiro ou uma vida boa. Pelo amor de Deus, o texto está falando de perseguição, que Deus preparou a gente para ser perseguido para todo esse aspecto e ainda nos dá a garantia do Espírito. Então não tem nada a ver aqui agora entrar um texto querendo dizer que é riqueza ou vida boa. Então foge da hermenêutica e da exegese, tá bom? Verso 7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Um exemplo, eles estão passando por essa situação de perseguição, de afronta na carne, vivendo por fé, crendo que esse Espírito que Deus deu é garantia de que tudo que ele está passando, ele tem fé que estará um dia com Cristo. Só isso.
E as pessoas não compreendem isso e querem colocar esse texto como riqueza, e não é isso que o texto está querendo dizer, amém? Vamos agora para o ponto aqui que eu acho bem interessante, tá, gente? Veja só. Que é aqui o aspecto de pai, tá? Nós vamos ver aqui agora na carta de Pedro, o aspecto pai. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, e chamais de pai. Eu coloquei apenas esse ponto. Se chamais de pai. Coloquei aqui um dos pontos aqui interessante, é que nós devemos compreender que hoje quem só pode chamar Deus de pai, gente, é quem está em Cristo. Porque fomos adotados por Deus. É o chamado doutrina da adoção, que Cristo nos resgata, Cristo nos traz para si, e hoje nós temos esse direito, pela misericórdia, de chamar Deus de Pai. É tanto que na oração ele fala de uma forma tão íntima, né? Dizendo, ó, Pai nosso, né, que estás no céu. Então, Pai é uma forma realmente carinhosa de falar com o Pai. Então, eu coloquei aqui 3 pontos. No Novo Testamento, mostra que Cristo nos ensina a orar de forma íntima, como as palavras do Pai Nosso. Se você ler a oração do Pai Nosso, você vai ver lá em Mateus, capítulo 6, 3 em diante, você vai ver ele falar sobre esse aspecto, você vai ver como é bela a oração do Pai Nosso. O quão íntimo Deus nos ensina a nós orarmos a Deus. Porque Deus agora, Ele é nosso Pai. Então, na nossa peregrinação, Ele diz assim, se chamais de Pai. Aqui o aspecto de Pai é saber que o Pai é Pai. Ele sabe as tuas limitações, Ele sabe as tuas fraquezas, Ele te corrige, Ele sabe a que ponto pode ir, que ponto pode vir. Então, esse é o aspecto do Pai. Segundo ponto, todos os apóstolos nos ensinaram, na sua palavra, nas suas cartas, sobre chamar Deus de Pai, porque é algo íntimo. É tanto que aqui o próprio Pedro disse, se vocês chamam de Pai, só podemos chamar de Pai porque estamos em Cristo. Porque o poder da salvação em Cristo Jesus foi dado no aspecto de salvação, que é o que, gente? Presta atenção. João 1,12, que só deu o poder de se tornarem filhos de Deus todos aqueles que receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, eu e vocês só podemos chamar Jesus Cristo, o Pai de Pai por causa de Jesus Cristo, porque nós recebemos Jesus Cristo. Aí eu coloquei outro ponto aqui, que é que só podemos chamá-lo assim porque Cristo se fez Senhor de nossa vida. Então, esse aspecto aqui de salvação é que nos motiva a chamarmos Ele de Pai. Porque Pai é aquele que cuida de nós. Ele cuida de nossas vidas, mesmo dentro da peregrinação. É Ele que nos sustenta. É Ele que vê as nossas fraquezas e nos transforma em graça à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Ele não nos jogou aqui nesse mundo e nos deixou ao léu. Não foi isso que aconteceu. Ele nos tirou das trevas. Ele nos levou para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que aconteceu. Foi isso que Ele fez na cruz do Calvário pelo seu povo. Ele não pegou seu povo, lançou no mundo e o abandonou. Ele é um Pai que cuida de nós. Ele sabe as nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades segundo graça e misericórdia. Por isso que Ele diz, se chamais de Pai, aquele que, agora vamos para um ponto aqui interessante, ó, aquele que julga segundo as obras de cada um. Olha que interessante. Veja só, se vocês chamam de Pai, aquele que julga segundo as obras de cada um, da mesma forma como Ele é Pai também, Ele é juiz também. E as pessoas se esquecem disso. Ah, Deus é meu Pai, agora eu vou viver a vida que eu quero? Eu vou viver a forma que eu quero porque Ele é meu Pai, eu vou fazer o que eu quero. Não é. As pessoas acham que só porque estão no tempo da graça, acham que pode fazer tudo. E não é assim. Antigamente, na antiga aliança, você via que Deus julgava as pessoas de forma de imediato, né? Pum! As pessoas erravam, tira esse mal do meio de vós. Era isso que eles faziam. E Deus às vezes abria o chão, os povos entravam lá dentro, fechava. Nós vemos isso. E hoje você acha que na graça, né? Deus não está fazendo absolutamente nada. Porque a ira dele está reservada ao fim. Da mesma forma como Ele é Pai, Ele também é juiz. Ó. Olha que coisa interessante. Pai, aquele que julga segundo as obras de cada um. Ele vai julgar nossas obras. Obras aqui no grego quer ligar ergon, quer dizer trabalho. Ele vai julgar o que você está fazendo para Ele.
vai passar pelo fogo, como diz 1 Coríntios capítulo 3, vai passar pelo fogo, para sabermos aquilo que nós fizermos, estamos fazendo por Ele, e pelo reino, vai passar pela peneira que nós estamos fazendo. Da mesma forma como Ele é Pai, Ele também é Senhor, Ele também é juiz. É um dever de cada um nosso andar em temor, porque da mesma forma como Ele é Pai, gente, Ele vai julgar nossas vidas. Não olhe para o aspecto de pai como um bobo. Não olhe para esse aspecto pensando, eu vou fazer o que eu quero. Não faça isso. Não faça isso. Você vai cair totalmente em perdição. Porque Deus não se trata de forma leviana. Deus não se trata de toda forma. Deus se trata com obediência. Deus se trata com zelo. É isso que tem que transparecer em nossa vida. Não tratar Deus de toda forma. Pelo amor de Deus, temos que parar com isso. Temos que olhar para nossas vidas e fazer uma análise, um exame profundo em nossas vidas. Para compreendermos e entendermos quem Deus é de verdade para nós. Porque aqui ele fala no aspecto, se vocês chamam de pai aquele que julga as suas obras, ele está falando do mesmo aspecto. Se vocês chamam de pai, mas ele vai julgar. Entendam isso. Chamamos ele de pai, ele vai julgar as nossas obras. Por isso que ele anda em temor, ele vai julgar nossas obras. Ele vai julgar nossas obras. Outro ponto aqui que é interessante aqui, esse texto aqui ele é muito lindo, ele é belo com isso. Que é que ele finaliza, né? Eu vou ler novamente e vou pegar o ponto, ó, sem discriminação de pessoas, tá? Sem discriminar as pessoas. Deus não tem acepção de pessoas, amém, gente? Veja só. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Veja só. Eu colocar aqui 4 pontos aqui sobre esse fator, sobre discriminar e sobre o julgamento de Deus, que Deus vai julgar as pessoas, não importa quem sejam elas, seja gordo, seja magro, seja alto, seja baixo, seja negro, seja branco, seja pardo, rosa, azul, o que for. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5,10 fala sobre isso. Todos nós vamos... Imagina, gente, eu quero entrar aqui num assunto que é bem delicado, mas veja só. 2 Coríntios 5,10 diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Imagina só essa cena. Para dar conta de tudo que nós estamos fazendo com o nosso corpo. Imagina-se isso. Imagine-se hoje que tem crentes, jovens hoje, que vivem na prostituição mesmo e até dentro da igreja. Olha o que essas pessoas estão cometendo. Elas não sabem o perigo que estão ocorrendo com elas. E não tem ninguém que puxa a orelha muitas vezes. Porque vamos dar conta, gente, ele é o justo juiz, gente, ele é justo. Você não vai, eita, Deus disse, não é assim. Ele é justo. Imagine se só ele derramou toda a ira dele no seu filho para salvá-lo. Imagina-se. Pessoal do Insta, falta só 20 segundos aqui restante, mas fica aí, tá bom? Que eu vou novamente entrar online. Aí vocês que estão aí, por favor, retornem novamente para o Instagram. E do Face pode continuar aí, amém? Que falta pouco aqui para o povo sair do Insta aqui, isso mesmo. Falta só 4 segundos, tá? Vou agora retornar novamente com a live de novo no Instagram. Vejamos aqui um dos aspectos aqui, sabe? Sem discriminação de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, amém? Então esse é um dos pontos que temos que compreender aqui. Vamos ver isso dentro da palavra. Que nada melhor do que a Bíblia para falar sobre esse ponto, sobre esse aspecto, que Deus, ele não tem filho predileto, ele não tem filho, eu amo mais fulano, menos ciclano. Deus com Deus não tem isso. Todos nós somos iguais diante de Deus, todos nós. Eu e você, diante de Deus, somos iguais. Deus não faz distinção de ninguém. Eu vou mostrar isso a você dentro da palavra, que quando isso acontece dentro da igreja, Deus também condena. Porque Deus não age dessa forma, Ele não faz acepção de pessoas. E vamos ver isso num aspecto agora na carta de Tiago. Veja só, Deus não mostra favor por ninguém. Um exemplo, eu vou aliviar menos para fulano e vou favorecer mais ciclano. Deus não vai fazer isso, porque Deus não tem filho predileto. Todos nós somos um em Cristo Jesus, todos nós. Quer seja rico ou que seja pobre, gentil ou escravo, ou senhor, quem for. Todo mundo é igual dentro de Deus. Veja só os pontos aqui de Tiago capítulo 2.
verso 1 até o 9, veja só. Abre lá, Tiago, capítulo 1, ou perdão, 2, do 1 ao 19, 1 ao 9. Veja só, é rápido, só vou ler, tá? Não vou nem explicar o texto, só vou ler. Meus irmãos, como tende fé em nosso Jesus Cristo, o Senhor de agora, não façais discriminação de pessoas. Veja só, se vocês creem em Cristo, vocês não devem fazer discriminação de pessoas. Aqui ele vai falar de um ponto que estava acontecendo na igreja, tá? Não só em uma igreja, mas em várias igrejas estava acontecendo isso naquele tempo. É tanto que ele fala também da dispersação no verso 1, Tiago, que ele vai falar da dispersação. Então muitas igrejas estavam passando por esse problema, de quando tem um rico, vem para cá, quando tem um pobre, vai lá para trás. Ele diz, tu não já julgaste essa pessoa? Então, se nós cremos em Cristo, nós não podemos agir dessa forma. Amém, gente? Olha só. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes, senta aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde põe meus pés. Veja só, olha que incrível, o pobre ficaria num lugar totalmente terrível, ficaria no chão, e o rico ficaria num lugar totalmente, porque ele é rico, tem dinheiro, né? Observe se isso não acontece hoje também. Já acontecia lá também. Olhe se não existia isso naquele tempo, olhe hoje também um reflexo desse texto hoje. Se chega uma pessoa suja hoje se uma pessoa hoje chegar na sua igreja pobre, as pessoas ficam logo, tá suja, eu não falo, eu não abraço. Gente, que cristianismo é esse? Aí se chegar um rico na sua igreja, você vai atender super bem e o pobre não? Porque o rico ele é melhor do que o pobre em que aspecto? Nenhum. O que vai definir a tua espiritualidade não é o que você tem. Não é o que você tem que vai definir o seu fator espiritual. É a tua comunhão com Cristo. Hoje, se é assim, se tem dinheiro, vira pastor, vira missionário, diácono, quem for. E se não tem nada, não vira. Está errado. Quem sustenta a igreja de Cristo é Ele. Não existe o pobre ou rico. Todos nós somos um em Cristo. Porque é pobre não pode ser pastor. Quem disse isso a você? Quem disse isso a você? Quem chama é quem? É Deus. Quem era Pedro? Quem era João? Quem eram esses homens? Eles tinham alguma coisa? Porque eu quero dizer uma coisa a vocês. Se evangelho quer dizer respeito à vida boa, ou de forma espiritual, eu quero dizer com vocês, Paulo não seria aceito na nossa sociedade. Porque o que esse homem sofreu pelo evangelho foi algo, não só ele, né? Estou dando exemplo porque ele dá muita ênfase a isso, mostrando que o verdadeiro apóstolo iria sofrer, iria padecer pelo nome de Cristo. E o falso iria viver esbanjando disso, pegando a lã das ovelhas e gastando com coisas que não era reino, gastando com coisas a seu favor, para o luxo próprio. Então o apóstolo Paulo condena essa ação. E aqui nesse texto aqui nós já vemos que é evidente que acontece isso hoje. É evidente. Diz assim, o verso 4 diz assim, não estarei fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornarei juízes que se baseiam em padrões malignos. Olha, se isso acontece na tua vida, quer dizer para você, é uma ação maligna. Sinceramente, como o texto está dizendo. Se você trata melhor o rico na tua igreja e o pobre você trata de forma diferente, é maligna essa ação sua. Peça misericórdia e se arrependa desse pecado. Não trate assim as pessoas. Todos nós e todo mundo merece um amor devido que é de Cristo. Não existe o pobre, o rico, o negro, o branco. O que é que tem? São cristãos. São servos do Deus Altíssimo. Um ponto final. Lá diante dele todo mundo vai ser igual, não vai ter rico, não vai ter pobre. Todo mundo quando morrer vai deixar lá na cova. Tudo lá fica lá na cova. Lá na covinha mesmo fica tudo teu orgulho, tu não leva nada para a eternidade.
Tu não leva nada contigo. Fica aqui mesmo. Para as traças comerem, os ladrões roubarem, fazerem tudo isso. Então Deus julga sem discriminar as pessoas. Vejamos aqui que Deus odeia essa situação. Deus odeia essa situação. Verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que os amam? Verso 6. Mas vós desonrais esses pobres. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? 7. Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado, o nome de Jesus Cristo. Porque ele está falando no contexto que os ricos do tempo, os poderosos do tempo, infelizmente, eles eram que arrastavam esses homens, que davam as ordens para que eles fossem perseguidos, açoitados, fossem até mortos diante dos tribunais. Então ele está falando que essas pessoas que tinham muito poder, eles faziam isso. Não quer dizer que você é rico, que seja cristão e vá para o inferno, não. Não sei que Deus não está escolhendo. O texto não está falando nada disso. Temos que entender o contexto histórico que está sendo aplicado aqui. Amém? Então ele está falando de um contexto totalmente diferente. Amém? Então vamos dar continuidade. Outro ponto que eu coloquei aqui, que é o segundo ponto, é que Deus julga sem fazer acepção de pessoa. E essa é uma verdade que já se encontra nesse versículo. Aí você vai lá em 1 Samuel 16,7 e você vai ver no momento que Deus vai escolher um rei. E você vai ver que Samuel olha de forma carnal diante da situação. Olha, nós estamos falando de Samuel. Samuel olha para a situação de forma totalmente carnal. Ah, pastor, mas de que forma carnal? Como assim? Vou dizer a vocês. Ele, por ser realmente o rei naquele tempo, ele tem que ter uma postura, tem que ter um corpo totalmente pronto para a guerra. Algo físico tem que se expor para fazer. Realmente, ele parece um rei. Ele se enquadra como rei. Ele se enquadra como rei. E ele, quando vai fazer essa separação, e vocês veem, né, que acontece, ele escolhe um, não é esse, e depois Deus diz a Samuel, Samuel, tu está olhando para a aparência, Samuel, eu estou olhando para o coração. Veja só, Deus julga nesse aspecto. Deus não vê como vê o homem, bota na sua cabeça. Deus não vê como vê o homem, Deus vê tudo diferente. Por isso que ele julga sem acepção de pessoas. Deus julga de forma justa. Deus julga de forma correta. Deus é o justo juiz, que um dia nós iremos comparecer diante dele. Nós iremos prestar conta diante dele. Um dos pontos que agora eu quero falar é que ninguém será excluído do julgamento, tá, gente? Todos nós passamos por esse julgamento. Os salvos serão justificados finalmente naquele grande dia e os ímpios serão julgados para a perdição eterna. Pois Deus vai julgar com imparcialidade, tá, gente? Deus vai ser imparcial, não tem não, vai ser imparcial com cada ato de qualquer ser humano. Todos nós seremos julgados diante de Deus. Os salvos, os eleitos, irão para o descanso eterno. Já os ímpios para a destruição eterna, para o lagar da ira de Deus. Amém? Então, voltando lá para Tiago, tá? Perdão, para 1 Pedro, nós iremos agora para o verso 18, tá, gente? São dos pontos bem interessante, Pedro, que é o verso 18 que diz assim, ó, sabendo que não foi com coisas, olha só como isso é interessante, nós vamos compreender isso muito bem agora, tá? Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata, ouro, que fosses resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Veja só, eu queria ficar aqui nesse primeiro ponto, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata e ouro. Veja só o que ponto onde ele quis tratar aqui agora. Veja só que ele vai tratar agora do resgate, da salvação, que só Cristo tinha o poder de resgatar. Aqui ele vai ligar a imagem de um escravo, que naquele tempo o escravo ele tem direito de se resgatar trabalhando, juntando dinheiro e pagar por ele mesmo, ou alguém, ou algum irmão, algum familiar tem o direito de pagar sobre esse escravo. Então o escravo era pago de que forma? Você vê ciclos de prata, de ouro. Então Cristo aqui se assemelha aqui ao aspecto aqui do escravo, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata e ouro. Tipo, ele não te resgatou da forma carnal como se resgata um escravo. Porque antes nós éramos escravos aqui do pecado. Nós éramos escravos de nós mesmos. Então ele foi lá e nos resgatou. Então por isso que ele não nos comprou com prata ou com ouro, porque isso aí se desvanece, se perde ao decorrer do tempo. Então vamos tratar disso mais lá na frente, tá bom? Sabendo que não foi com coisas perecíveis. Então eu coloquei aqui um dos pontos aqui que é bem interessante. Ó.
eis uma sutil lembrança daquilo que os leitores sabem sobre salvação. Seu conhecimento da salvação os deixou repleto de alegria indizível. Então, os leitores sabiam do que Pedro estava falando. Ele só queria trazer e refrescar a memória desses leitores da alegria que eles deviam ter, porque Cristo pagou o preço por eles. Deu a vida por eles. Ele não morreu em vão, morreu por um povo, seu povo eleito. Então, no verso 8, você vai ver que nós já pregamos até sobre esse aspecto. No verso 8 ele diz: pois, sem tê-lo visto, vós os amam, sem vê-lo agora, vocês creem. Exultais com alegria inexprimível e cheio de glória. Então, a alegria ela era tão expressa que eles não sabiam dizer se eles iriam dar uma resposta sobre essa situação. Eles não sabiam dar uma resposta, porque a alegria era imensa, porque eles foram salvos. Amém, gente? Então, essa alegria tem que estar presente também em nossa vida também. Sabemos que fomos resgatados das potestades, das trevas, nós somos resgatados do pecado. Ele nos resgatou. Então, isso também é motivo de alegria. Nós temos que clamar a Deus para que isso, gente, fique em nosso coração como é verdade. Essa verdade tem que estar em nosso coração. Temos que estar, de fato, atentos a essa realidade, a esse ponto crucial, porque às vezes isso foge de nossa mente. Lembre-se que quando você estiver passando por qualquer coisa, lembre-se, Ele pagou o preço pela minha vida. Um dia eu estarei com Ele. Um dia estarei com Ele. Então essa é a mensagem do Evangelho. É quando nós olhamos para o aspecto do resgate. Então só Ele tem o poder de resgatar a nossa vida da nossa mal vida que vivemos quando nós estávamos lá no mundo, praticando coisas totalmente terríveis e que desagradavam a Deus. Então, nesse aspecto, então ele diz: fostes resgatados da vossa maneira fruto de viver. Esse é um ponto que nós vamos tratar lá na frente. Então, quando ele nos resgata, só ele tem poder para resgatar nós nessa situação. E ele liga a esse ponto, né? Nem como ouro nem prata, né? Então, coisas perecíveis. Ele não nos resgatou por nada perecível. Nada se compara ao sangue de Cristo. Entenda-se só. Se Jesus tivesse criado 1 milhão de mundos, imagina-se só, Cristo ter criado 1 milhão de mundos. Uma gota milimétrica do sangue de Cristo era suficiente para salvar os 1 milhão de mundos que Ele criou. Uma gotinha só salvaria tudo. Uma gota. Porque é o sangue de Cristo. É o sangue dele que tem todo o poder sobre nossas vidas. É esse sangue que nos reveste. É esse sangue que nos capacita. É esse sangue que nos faz ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, como diz Hebreus. Outro ponto que eu coloquei. Sabem que Deus, esses leitores, eles sabiam que Deus, por meio de Cristo, os redimiu por um alto preço. O sangue de Cristo não tem preço. Se nós fôssemos colocar o sangue de Cristo diante de tudo isso, não tem preço. Se nós colocarmos o homem, vamos supor aqui que aqui tem uma balança. Se nós colocarmos aqui o homem, o mundo, tudo aqui, tudo, as estrelas, todos os animais, seus filhos, tudo, e colocarmos aqui uma gota do sangue de Cristo, a balança de Cristo pesaria mais. Por isso que não tem preço o sangue dos nossos Senhor Jesus Cristo. E eles sabiam disso. E é um dever nosso também saber. Pedro coloca o custo da redenção primeiro em termos de coisas criadas. Veja só, ele liga a mesma salvação que eles tinham, que não era, eu estou falando da salvação eterna. Eles eram salvos por um irmão, por um parente, eles eram pagos, comprados novamente, porque eram escravos. E aqui ele faz a mesma ligação, que o sangue de Cristo não está ligado a coisas perecíveis, porque a prata com o tempo se desvanece. O ouro também se desvanece, mas o sangue de Cristo, ele é eterno. Era isso que Pedro queria trazer a essas pessoas, mostrando-se que os escravos eram comprados de forma naturais, com dinheiro, com prata, com ouro, com o que fosse. Mas agora os filhos de Deus foram comprados pelo sangue de Cristo, e ninguém poderia mais apagar isso. Ninguém poderia tirar mais essa verdade dos cristãos. Outro ponto, e eu quero que vocês entendam aqui, que é o Isaías 52:3, tá? Nós vamos abrir lá rapidamente para nós vermos esse texto rápido, que em resumo, os bens aqui da terra não servem de pagamento para a redenção do crente. O dinheiro não paga a salvação. O dinheiro não paga a salvação. Se você vê qualquer congregação querendo comprar a sua salvação,
saia de lá o mais rápido possível. Querem que você pague terreno no céu, se você dê uma casa, se você dê o que for para a sua salvação, se você der, você vai dar que você é besta. Que não vai obter salvação. Salvação é mediante Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então a salvação é por meio de Jesus Cristo. Não é nada em troca, não é nada barganhado com Ele, não. É nós termos entendimento de que a salvação é por meio de Jesus Cristo. Amém? Então vamos abrir lá rapidamente aqui, tá? Em Isaías. E se vocês compreenderem aqui, em Isaías, em Isaías 52:3, vamos entender que esse mesmo capítulo está ligado ao capítulo 53, que é um capítulo também que profetiza sobre a morte de Cristo e o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Então nesse verso 13 tem algo muito brilhante aqui, que é isso aqui, ó. Porque assim diz o Senhor, veja só, assim diz o Senhor, fostes vendidos, por exemplo, quem nos vendeu no raciocínio da teologia adâmica? Adão nos entregou ao pecado. Adão nos entregou ao pecado. Fomos vendidos para o pecado. Olha, foste vendido por nada e sereis resgatados sem dinheiro. Imagine só aqui nesse aspecto que nós somos vendidos por nada. O pecado tomou conta de nossa vida, nós já nascemos em pecado. O pecado já dominou tudo em nós, dominou nossa mente, nosso corpo, nossa alma, dominou tudo. Aí o resgate vem em seguida. Aí se você ler e fazer uma análise, você vai ver que no capítulo 53 já fala da morte de Cristo. Então, era a morte de Cristo, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que teria esse poder de nos resgatar, nos comprar novamente. Não foi o dinheiro, não foi a prata, não foi o ouro, não foi nada que nos resgatou, foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. Para obtermos a salvação, nós não precisamos pagar nada. A salvação é gratuita em Cristo Jesus. Lembre disso. Outro ponto, tá, gente? Outro ponto que eu quero agora tratar é: fostes resgatado de quê? Tipo, fui resgatado de quê? Do pecado. E o ponto aqui central é da vossa maneira fútil de viver. Vivíamos uma vida totalmente fútil, uma vida que não tinha sentido, uma vida que não teria resultado para Deus algum. Veja só. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam aqui. Eu coloquei 5 pontos aqui nesse aspecto aqui. Fosse resgatados da vossa maneira fútil de viver. Formos resgatados de nós mesmos. Essa é uma verdade que às vezes nós não gostamos de enfrentar. Amém, gente? Porque eu e você, nós fomos resgatados de nós mesmos. Porque o mal da história era nós. Quem estava nos destruindo foi nós mesmos. Quem estava acabando com nossa vida, com nossa alma, era eu e você mesmo. Metido em situações totalmente delicadas, metido em situações totalmente desagradáveis. E essa não era a vontade do Senhor. Então nós estávamos numa situação totalmente delicada. Então Deus nos salvou de nós mesmos. Porque o perdido era nós, quem ia para o inferno era nós. O segundo ponto. Ele nos resgatou sem custo para nada. Tipo, você não precisou pagar nada. Ele te resgatou. Esse é o ponto brilhante do texto. Ele te resgatou. Ele te resgatou sem custo algum, sem dinheiro algum, sem nada. Você não precisou trocar, você não precisou fazer um esforço algum para ser salvo. Ele já te salvou. Não precisou de esforço. Ele te salvou. No Novo Testamento, o enfoque volta-se para Cristo. Tá, gente? Eu vou ler aqui só Tito. Tá bom? Tito 2:13, rapidinho aqui. Só para meditarmos. Veja só. Diz assim: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou, veja só, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo seu consagrado às boas obras. Veja só, ele morreu pelos nossos pecados, sem custo algum. Ele pagou pelas nossas vidas, sem dinheiro algum.
sem nós barganharmos ou fazermos uma forcinha para ajudarmos Ele. Então, por isso que é graça, por isso que é misericórdia, que Ele pagou pelas nossas vidas. E outro ponto aqui que eu quero que vocês entendam é, veja só, a vossa maneira fruto de viver recebida por tradição dos vossos pais. Cada um aqui, creio eu, você, quem for que estiver me ouvindo, cada um aqui teve uma maneira de viver. Cada um aqui viveu de uma forma. Os pais ensinaram de uma forma e não muitas vezes a forma de Deus. Por isso que hoje os filhos dos cristãos têm que ser instruídos pela palavra de Deus. É tanto que se você ler Juízes capítulo 2, verso 10, a Bíblia mostra que Deus se irou a ele, Deus se acendeu, porque uma geração nasceu sem conhecer a Deus. Quando você lê esse texto, você já compreende que Deus cobra às pessoas e aos pais que eles falassem tudo que Deus tinha feito com eles. Nós na área da teologia, nós chamamos de tradição oral, que era de boca em boca, os fatos iam se passando, até chegar à tradição escrita. Então, quando se tinha a tradição oral, os pais nem ligavam. A mesma coisa somos nós, temos os nossos filhos e não falamos de Deus com nossos filhos. Temos que mostrar a eles quem Deus é. Temos que ter esse compromisso e essa responsabilidade. Depois que crescer, ficar de maior, buscar a sua independência e particular deles, se vai querer seguir o caminho ou não. Quem vai dizer é Deus. Amém, gente? Mas o nosso papel tem que ser feito com fidelidade. Amém? Aqui nesse ponto aqui, nós temos que compreender, e nós não temos aqui a intenção de antemão de Pedro, porque era uma carta que foi escrita tanto para judeus como para gentios. Então ninguém sabia se estava falando da tradição do povo mesmo, lá dos judeus, ou está falando da tradição também dos gentios, ou se estava falando dos dois ao mesmo tempo. Então aqui eu fiz aqui 3 pontos para nós vermos aqui rapidamente, para sabermos o que é que Pedro queria falar nesse aspecto. Amém? Olha, nós não sabemos bem qual a intenção de Pedro ao falar isso. Vamos analisar 3 posições que nos facilitam compreender bem esse texto. Amém? Veja só. E eu vou encerrar no verso 18, que não vai dar para encerrar agora, tá? Os versículos restantes. Vou ver se na quarta-feira nós damos continuidade ou no próximo domingo. Vamos ver como vai ficar essa situação. Amém? E no final eu quero perguntar uma coisa a vocês. Eu vou fazer uma enquete, tá bom? Para saber se vocês querem uma devocional de manhã. Agora é uma devocional de manhã mesmo. Vai ser de 7 até 7h30 ou até as 8 horas, uma devocional. Vamos ver aí como nós podemos fazer isso também. Vou fazer uma enquete no final. Nem 7 horas da manhã. Hein? Primeiro ponto. Pedro poderia estar se referindo aos antepassados judeus que viviam pela tradição e não pela palavra de Deus. Veja só, quando você vai para o Evangelho, muitas vezes, somente de Mateus, capítulo 15, verso 6, você vai ver que o próprio Cristo Jesus, ele condena a tradição dos fariseus, a tradição dos anciões, porque foi uma tradição, gente, que surgiu num período interbíblico, que foi o tempo de 400 anos que Deus ficou em silêncio. Deus não enviou profeta, Deus não mais respondia sacrifício, Deus não fez absoluto, Deus ficou em silêncio, só veio falar pelo último profeta, que foi João Batista. Então, nesse período aí, que era o período de Macabeus, ou o período dos helenistas, foi onde surgiu o farisaísmo e a tradição dos anciões, que é onde fizeram uma certa ligação, a tradição com a lei de Deus. Então, Jesus Cristo condena essa ação de qualquer outra coisa externa ser maior do que a palavra de Deus. Então, nesse momento aqui, nós não sabemos se essa tradição está ligada aos judeus. Eu só estou falando de uma posição. Amém? Estou falando de uma posição aqui. Então, se for essa posição que Pedro está dizendo dos judeus, Jesus falou desse aspecto também. Porque, Jesus, os teus discípulos comem sem lavar as mãos. E aí Jesus disse, sim, mas pela tradição também dos dos anciões, vocês também anulam a lei de Deus. Leia lá Mateus capítulo 15, você vai ver que ele vai falar sobre honrar pai e mãe. Porque naquele tempo, o chamado Corban, os filhos tinham a obrigação de cuidar dos pais nas suas velhices. E eles não queriam fazer isso, tirando o dinheiro deles que eles tinham para ajudar em casa. Os pais estavam dando no templo. Jesus condenou essa ação. Amém, gente? Então, nesse contexto aqui, Pedro poderia estar falando dessa tradição, porque foi ensinado e instruído de coisas totalmente erradas. Ninguém sabe qual foi a intenção de
de Pedro. Eu fico com a última opção que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou ficar com a última opção, com a terceira opção, que é a mais sensata. Amém? Então, ele poderia estar falando nesse aspecto, amém? Dos judeus que receberam a tradição dos anciões, e essa tradição feria a lei de Deus, tá? Segundo ponto, a outra possibilidade é que Pedro tenha em mente os antepassados pagãos dos leitores gentios. Pedro também poderia estar falando aqui num aspecto gentílico, aos gentios, aos pagãos, dizendo pela tradição recebida dos pais de vocês, porque os gentios eram ligados muito a paganismo, a coisas totalmente de rituais, totalmente terríveis, macabros. Então essas coisas Deus também odiava. Se você ler Romanos 1:21, vai mostrar que eles dizem conhecer a Deus, mas não conhecem a Deus. E Efésios 4:17 diz que a mente dos gentios estão entenebrecidas, estão escurecidas. E o cristão hoje não pode ter essa mente também. E o verso 3, que é o que eu acho bem sensato, é: Pedro poderia estar tratando dos assuntos do modo duplo, tanto dos judeus como dos gentios. Ele poderia estar com isso em mente. Pedro poderia estar com isso em mente, tratando tanto dos judeus como dos gentios. Amém, gente? Então, esse é um dos pontos que nós temos que compreender também. O que nós recebemos muitas vezes dos nossos pais foi algo totalmente antibíblico. Às vezes nós, não, isso é tradição da família. Será que essa tradição está ligada à palavra de Deus? Será que fulano falou, ciclano falou que é seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, está dentro do contexto bíblico? Se tiver, louvado seja o nome do Senhor. Também, se não tiver, descarte isso aí. Amém? De antemão, eu quero fazer aqui uma certa pergunta. Eu estava falando com minha esposa que eu estou pensando em fazer uma devocional pela manhã cedo, agora às 7 da manhã até as 7h30 ou até às 8 horas da manhã, tá? Todo mundo com a carinha de sono, de frente para o celular, tá? E ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Isso é muito importante, começar o dia com Deus. Mas eu vou ver aí os dias que eu poderia fazer essa devocional. Vamos fazer a devocional nos Salmos, tá? Eu acho muito interessante pegar alguns Salmos, expor os Salmos, fazer uma devocional para pedir misericórdia a Deus, graça, e para que nós possamos amanhecer o dia logo com Deus, na presença de Deus, na sua palavra. Amém? Quero orar para encerrar aqui essa live. Amém, gente? Muito obrigado por participarem dessa live. Amém, gente? Obrigado. Aqui não estou com metas para ter 100, 200 pessoas, 300 pessoas. Se for dar uma até Deus, amém. Se não, também Deus é Senhor das nossas vidas também. Amém? O intuito é fazer que Ele seja conhecido e não eu ser conhecido. Amém? É Ele ser conhecido, não eu. Esse é meu objetivo. Amém? Então eu peço a vocês graça. Eu vou fazer uma enquete, tá? De sim ou não. Vocês querem? Eu assim aqui, não, não. Amém? Ou não comenta. Amém? Você que sabe, vai lá no meu canal. Eu acho que amanhã esse vídeo já estará lá dessa live. Amém, gente? Estará lá no meu canal, dá um like lá, dá uma força, porque nós precisamos de 1000 pessoas, gente, para fazer um culto online no YouTube. E eu acho muito viável fazer um culto online pelo YouTube. Seria muito bom para nós. Então precisamos de 1000 pessoas, tá? No YouTube. Não é porque eu vou querer dinheiro não, gente. Pelo amor de Deus, tá? Do YouTube não. Pelo amor de Deus. Eu tô querendo pregar o evangelho por 4 cantos dessa terra. Porque se eu não posso chegar lá, o vídeo chega. Amém, gente? O vídeo chega lá. Amém? E o nome de Deus é glorificado, que Deus seja conhecido. Como gosto, tem um pregador chamado Leonardo Ravenhill, disse algo muito interessante. Que Deus seja conhecido por meio de você, e você seja conhecido apenas por Deus e pelo diabo. Que o diabo te conheça e que Deus te conheça. O resto, não te conhecendo ou te conhecendo, tanto faz. Amém, gente? Que Deus seja glorificado. Pode contar comigo se precisar de qualquer ajuda bíblica, se quiser desabafar, conversar, tá? Fala comigo, vai lá no meu direct, pega meu WhatsApp, conversa com você, tranquilo, a hora que você quiser conversar, estarei disponível. Amém, gente? E outro detalhe, vá lá na BIOS é lá, você vai lá no meu Insta, vai estar lá embaixo o link do YouTube, clica lá que eu falei um pouco sobre o intuito do nosso canal, tá, gente? Amém? Deus seja louvado. Vou orar para encerrar. Um forte abraço a todos vocês. Vamos ver se encontramos aí na semana. Deus assim vai dizer como vai ser a situação. Hein? Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Amo vocês. Tá? Com a maior sinceridade do mundo. Espero que um dia vocês que estão aí na live possam fazer uma visita lá na nossa congregação quando tudo isso passar.
Ore também pelo nosso Brasil, ore pelo presidente, ore pelos seus ministros, ore pela sua cidade, ore pelo governador, ore pelas autoridades que é onde deve nosso orar. Amém? Peça a Deus misericórdia. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por essa palavra. Te agradecemos, te pedimos misericórdia. Que o teu nome venha a ser glorificado, venha a ser conhecido. E que o Senhor, que é misericordioso, Pai, faça de nós teu servo. Que possamos firmar nossos pés na rocha. Que possamos aprender mais de ti, Senhor. E sabemos que essa verdade liberta e essa palavra é única e verdadeira. Que o Senhor seja louvado. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês. Pois teu amor